Romanos 14, versículo 17. Espírito Santo, leva-nos ao caminho. Ajuda-nos a fazer esse caminho chamado Jesus o Cristo, por onde possamos nos encontrar e compreender de que a nossa humanidade se completa, se complementa na maneira como nos interrelacionamos com o outro para sermos próximos. E isso faz com que a presença de Deus, a crença de Deus, deixe de ser uma mera ideia para se tornar uma plena realidade em todo o nosso ser. Romanos 14, versículo 17, a qual afirma: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O tema dessa lucubração é reflexão minuciosa no desdobrar, no prolongar desse término, no término dessa sexta-feira para a transição da madrugada de sábado, o reino dos dissidentes. O reino dos dissidentes. E elenco com a concernente frase: todo autoconhecimento, sem passar pelo caminho do interconhecimento, do encontro, das interrelações com o outro, termina na ilusão do autoengano. Todo autoconhecimento, sem passar pelo caminho do interconhecimento, do encontro, das interrelações com o outro, termina na ilusão do autoengano. O reino dos dissidentes. O evangelho, se não veio para o ser humano, sem sombra de dúvida, não passa de uma mera ou enfadonha distração. Aliás, se fosse resumido aos compêndios dos tratados teológicos e todas as parafernálias de defesas e afirmações de ser a religião de Cristo a melhor, a mais adequada, a mais correta, compararia a um caudilho ditatorial e repulsivo. Então, o reino de Deus não começa no porvir. O reino de Deus não começa em alguma dimensão metafísica, pós-vida, distante da realidade. A realidade com suas alternâncias e oposições. A realidade com suas inquietações e incertezas, ou com as nossas inquietações ou incertezas, com suas perdas e lágrimas. Em direção oposta, tem sua formação e manifestação aqui, no agora de todos os dias, diante dos dias que não são bons, como esperávamos, diante dos dias de dores e despedidas, os dias de fracassos e falhas, os dias de ofensas e de vazios. Vou adiante. O reino de Deus não se dirige aos fracos ou aos fortes, aos belos ou aos enfeiados, aos justos ou aos ímpios, aos crentes ou aos ateus, aos místicos ou aos céticos, aos devotos ou aos relativistas, aos otimistas ou aos desesperançados, aos conquistadores ou aos desanimados. Mas o reino de Deus se dirige aos seres humanos, a eu e a você, a todos nós, com suas narrativas, com seus enredos, com suas cicatrizes, as cicatrizes de acontecimentos que nos marcaram no ser. Sim, sim, o reino de Deus desce e caminha pelas ladeiras de quem está na vida, de quem nasceu no palco da violência familiar, de quem nasceu no palco do abuso da alma, da arbitrariedade, do por qual motivo de tantas indiferenças e faças. O reino de Deus não fecha os olhos para pessoas esquecidas por causa de um idealismo de felicidade artificial, da vida movida pelo progresso do ter e da satisfação, dos corações fragmentados ou despedaçados,
das pessoas receosas de serem pessoas, da fé como meio de diminuição, de rebaixamento e de desumanização. O reino de Deus não pode ser visto porque não é nenhuma caixinha de promessas, com mensagens de uma bondade de conveniências, como se a vida fosse um mar de rosas, porque a vida tem espinhos, a vida tem sabores, a vida tem momentos do silêncio mórbido, a vida tem os momentos das poeiras desérticas. O reino de Deus se apresenta como paz, como justiça e como alegria, ou compaixão ou misericórdia. Aliás, não há como a reconhecermos na panaceia, não há paz como a conhecemos na panaceia de que não há tensões, de que não há oposições, de que não há entrechoques, de que não há o diagnóstico de uma doença perigosa, de que não há o acontecimento do divórcio, de que não há a descoberta do filho mergulhado na dependência química, de que não há o receio de ser esquecido, de não ser mais útil, de não ser mais importante, de não ser mais produtivo, de não ser mais benéfico, porque envelheceu. E agora o vem como uma caricatura estagnada, sem graciosidade, sem substancialidade ou conteúdo, sem mais nada a oferecer. Não e não. Essa paz se refere a estarmos inteiros, sermos nós mesmos, ser você mesmo, ser eu mesmo, sem nos envergonharmos de que não somos perfeitos, de que nem tudo o que acontece foi por sua causa, por minha causa ou por nossa causa, e que muitas situações aconteceram porque não houve o suficiente do outro lado. Mas isso não anula a condição de eu, de você, de nós, de sermos filhos e filhas das boas novas, da graça. Deveras ou verdadeiramente, o reino da paz, da integridade, da inteireza, de sermos nós mesmos, com nossos altos e baixos. O reino da justiça, a justiça não segundo a leitura dos homens, da punição, da retribuição, da compensação, do sistema positivista de normas. Faço menção da justiça voltado a trabalhar pelo restaurar e pelo reconciliar daquilo que nos faz humano, daquilo que nos humaniza, daquilo que nos espiritualiza, daquilo que nos proporciona oportunidade para sermos afetos e emoções, para sermos sonhos e imaginações, ou seja, os vínculos, os encontros, os aprendizados com os outros. Tristemente, estamos interconectados ou acreditamos estarmos interconectados com as pessoas e com o mundo. Entretanto, não conseguimos escutar sem retrucar. Não conseguimos abraçar com ternura. Não conseguimos proferir palavras sem o julgar e o condenar. Por fim, esse reino veio para a gente, como eu e você. Não tão certa assim, não tão boa assim, não tão espiritual assim, pronto, é mais nada. O reino de alegria, porque se nos apresentamos inteiros, cientes de nossas imperfeições e sensíveis aos recomeços, trilhamos uma existência de acertos e de ajustes, ou seja, de restaurações e de reconciliações, com uma vida de compaixão, de ser compassivo, de não somente desejar o viver, e sim querer o viver. E esse querer o viver a qual visa partilhar, compartilhar com relação ao outro, para sermos próximos. Eis o reino dos dissidentes, de uma paz, de uma justiça, de uma alegria personificada em Jesus, o Cristo, não para oprimir, não para sufocar, não para arruinar, não para deturpar, não para deformar. E como nós não precisamos de sermos banhados por esse reino, e que esse reino alcance a todo ser humano, indistintamente, sensíveis às suas idiosincrasias ou particularidades e peculiaridades, que esse reino possa os banhar com essa paz, para que possamos nos apresentar como nós somos diante desse Deus acolhedor, desse Deus de abraços, desse Deus que nos refaz. E que esse abraçar possa nos restaurar e nos reconciliar, para que possamos perceber o quanto somos irmãos, o quanto somos imagem e semelhança da criação, e
e as diferenças, as distinções de raça, de etnia, de condições sociais, culturais, econômicas, isso não anula o fato inexorável, implacável de sermos filhos e filhas dessa criação. E que esse reino possa ressoar em favor de cada família, de cada ser humano, de cada homem, de cada mulher, de cada pessoa, de cada gente, de cada alma, de cada espírito, em Jesus o Cristo. E que esse reino ele possa dissolver, dissipar, desfazer, desmoronar com todos os grilhões, com todos os tentáculos, com todos os caudilhos ditatoriais, dos abusos, das arbitrariedades, das violências, em Jesus o Cristo. Amém.